de boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. Ora, vós sois o sal da terra. Se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois também a luz deste mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas coloca no teto, e ela ilumina todos que se encontram na casa. Assim também brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito bem, amados de Deus, nós temos aqui a leitura do Monte das Bem-aventuranças, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. São maravilhosos, né? Quantos ensinamentos o Senhor Jesus nos trouxe no Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus, um pouquinho antes disso, cita que bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, que bem-aventurados são os pacificadores, que bem-aventurados são os perseguidos, aqueles que caluniam contra a sua vida. Ele diz, regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. E logo a seguir, Jesus ele cita aqui uma passagem, para mim, uma das mais importantes da Bíblia, pois ele mostra que nós somos o sal desta terra e somos a luz deste mundo. Isso é uma coisa fácil de você entender, de você compreender, no sentido ali da leitura apenas, porque é uma coisa que tem sido muito anunciada, muito pregado, né? Isso é realmente, eu já ouvi várias vezes. O pastor da minha igreja, ele fala, eu sou o sal do mundo, eu sou a luz deste mundo. Mas não é apenas você ser o sal, você ser a luz. A Bíblia está dizendo, a Bíblia está mostrando claramente que este sal não pode perder o seu sabor. E que esta luz, ela tem que estar no teto, iluminando todos que se encontram na casa. Dizer que é luz do mundo, dizer que é sal da terra, qualquer um pode dizer. Até o incrédulo pode dizer, até a pessoa lá do... Eu tinha um amigo que ele chegava, passava ali na porta da igreja, um conhecido. Ele nunca foi evangélico, nunca foi crente. Pelo contrário, ele ficava até no bar lá bebendo. No entanto, toda vez que ele passava, ele chamava a gente de abençoado. Ô, abençoados, como é que vão? É um rapaz muito bacana, né? Apesar de ser uma pessoa que tinha problemas, tinha muitos problemas, ele era uma pessoa bacana. O caráter da pessoa, uma pessoa muito gentil, muito legal. Então ele brincava assim, ô pastores abençoados, como é que vai? Tudo bem? Ou às vezes ele brincava, ô sal da terra, ô luz do mundo. Então ele aprendeu isso. Agora, aprender isso não é o suficiente para você ter transformações na sua vida. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós somos o sal. E o sal ele tem que tomar cuidado para não perder o seu sabor, para não se coadunar com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. O sal ele tem que dar o sabor. Você já comeu uma comida sem sal? Um dia eu fui na casa de uma pessoa, ela fez a comida, ela esqueceu do sal. Ela fez tudo gostosíssimo, sabe? A comida tinha todo o tempero. O bife, por exemplo, tinha ali o alho, a cebola. Eu adoro essas coisas, né? Tinha ali os temperos, tá? Mas esqueceu do sal. Olha, faltou alguma coisa. Às vezes é preferível que a pessoa coloque o sal e não coloque mais nada do que ela colocar todos os temperos e não colocar o sal. Por quê? Porque é o sal que dá gosto. É o sal que dá o sabor para as coisas. Quando você deixa de dar o sabor, quando você deixa de influenciar na vida do seu próximo, do seu semelhante,
quando você deixa de liderar sua casa, quando você deixa de levar as boas novas do Evangelho para as pessoas que estão sofrendo neste mundo, você simplesmente negligenciou a palavra de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que uma vez que a pessoa perde o sabor, como restaurar esse? Como restaurar esse sabor se o sal perdeu? Como que você pode restaurar o sabor de um sal? Aquele sal que você pode colocar 1 quilo, que ele já não tem mais gosto, ele não perdeu o gosto. Aquele sal velho, envelhecido, né? Que ficou ali no potinho, que você esqueceu. E quando você vai usar, ele já não tem mais o sabor. Se o sal se tornar insípido, como restaurar o sabor desse? Em outras palavras, para você entender melhor, já que estamos falando de comida, é que nem aquela historinha que você já deve ter lido em e-mails, na internet. Você sabe que tem o crente Giló e o crente Chuchu, né? O Chuchu é aquele que absorve tudo de ruim. Tudo que você colocar perto do Chuchu, até arroz. Se você colocar o arroz junto com o Chuchu, você come o Chuchu fica com gosto de arroz. O Chuchu absorve gosto de tudo. Se você fizer Chuchu com carne, o Chuchu vai ficar com gosto de carne. Se você fizer o Chuchu com a batata é uma coisa que absorve muito sabor. Até o Chuchu vai ficar com gosto da batata. É uma coisa assim formidável. Ele absorve todos os sabores. E o cristão Giló, o crente Giló, ele que dá o gosto, né? Giló você pode fazer ele com qualquer coisa. Qualquer coisa que você fizer o Giló, quando você for comer aquilo vai ter o gosto do Giló. Então tem aquele que passa o sabor e tem aquele que absorve. Você não pode ser um Chuchu que absorve tudo que é dito para você. Todas as coisas ruins, todas as coisas que são pregadas, todas as doutrinas por aí você se coaduna. É o chamado também crente camaleão, né? Você dança conforme a música. Se você frequenta uma igreja que fala que você tem que guardar o sábado, você guarda o sábado. Se você frequenta uma igreja que fala que você tem que fazer tal obra, você tem que fazer tal obra. Se você frequenta uma igreja que tem que subir um monte, você sobe um monte. Ou seja, você é um camaleão. Você está na cor daquilo que é levado. Né? Se a pregação é A, você fala que é A. Se a outra pregação for B, você fala que é B. E a palavra de Deus está tão distante de você, tão longe da sua vida. Você é o sal insípido. Você é o sal que nasceu para ser o sal desta terra. Mas você perdeu o sabor. Você deixou o ministério de lado. Você deixou o seu chamado, a sua vocação. Você deixou a verdade de Deus de lado. E aí está o motivo de tanto sofrimento na sua vida. O motivo das suas orações não terem respostas. O motivo de você estar enfrentando essas tribulações tão grandes na sua vida. Felizmente você perdeu o sabor. E a Bíblia diz também que nós somos a luz deste mundo. E ele fala assim, não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas coloca ela no teto, e ela ilumina todos que se encontram na casa. Quando você acende uma luz, por exemplo, aqui no estúdio, tem uma luz só acesa lá no teto. E ela ilumina todo o estúdio, né? Interessante. Imagine se essa luz estivesse no chão. Ela iluminaria o estúdio? Certamente que não. Ela não pode estar no chão, ela tem que estar no teto. Que sabedoria, né? Você coloca a luz no teto e ela ilumina todo o ambiente. Assim tem que ser a nossa luz também. Tem pessoas que não receberam ainda a incumbência de brilharem como a luz deste mundo, que ainda não chegaram ao entendimento que por intermédio delas a sua casa vai ser iluminada. Às vezes você fala assim, bispo, mas minha casa são trevas. Quando você acende a luz num quarto, quando você entra, quando você abre a porta, o quarto não está completamente em trevas? Você já viu a coisa mais escura do que um quarto fechado? Você vai lá, experimenta agora, se tranca ali dentro do seu quarto, fecha a porta com a luz apagada. Veja que grandes trevas que estão ali naquele quarto. Principalmente esses quartos que tem persiana, que tem essas janelas fechadas, cerradas. Você vai ali, você só enxerga trevas. Aí você aperta um botãozinho, uma luz de 110 volts. O que acontece?
simplesmente o quarto se ilumina completamente. Você começa a enxergar tudo, porque você acendeu uma lâmpada pequena, uma coisa assim pequenininha. Minha avó falava velas, né? 110 velas. Você acendeu uma lâmpada fraquíssima, que tem lâmpadas muito mais fortes por aí, né? Agora, só essa aí já é o suficiente para iluminar todo o ambiente. Imagine você, que tem a luz de Deus dentro da sua vida. O Espírito Santo de Deus está brilhando dentro de você. E você às vezes não atenta para isso. Não importa que a sua casa sejam trevas. Não importa que os seus familiares, eles nunca tenham pisado os pés dentro de uma igreja. Não importa que o seu familiar seja ali uma pessoa que frequente outros caminhos, seja um idólatra, um religioso, ou mexa até com feitiçaria. Não importa essas coisas. A luz de Deus que está dentro de você ilumina todos que se encontram na casa. Agora, quem é suficiente para entender essas coisas? Quem que é suficiente para compreender isso? Para entender isso? Deus está na minha vida? O que pode ser contra mim? O Senhor é comigo? O que pode ser contra mim? Por isso que ele diz assim, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam por intermédio de você as boas obras e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Você foi constituído luz deste mundo para você brilhar nesta terra. Mas às vezes, é o que eu costumo dizer, né? A tom de brincadeira, eu digo, mas é uma coisa muito séria. Sua luz às vezes está mais fraca que a luz de um vagalume. Quando eu falo isso, as pessoas dão risada ali na igreja. Já viu a luz de um vagalume? Você vê aquela luzinha fraquinha, né? Quantos volts será que tem aquilo lá, né? Coisinha fraquinha, coisinha assim insignificante. Brilha aquela luz e apaga. Brilha aquela luz e apaga. Brilha aquela luz e apaga. E quando amanhece, a luz se apaga de uma vez. Só à noite, né? Ele dá aquelas brilhadinhas e apaga. Brilha um pouquinho e apaga. Brilha de novo e apaga. Talvez seja a sua situação. Bispo, eu sou sem a luz. Às vezes eu brilho, bispo. Às vezes eu dou uma refletida do poder de Deus na minha casa, na minha família, nos meus caminhos. Uma refletida, meu irmão. Poxa, a Bíblia diz que você é a luz deste mundo. A Bíblia diz que você tem que estar brilhando. Tem que estar de um modo diferenciado nesta vida, nesta terra. Ah, bispo, mas não é isso que eu tenho aprendido na minha religião, não. Na minha religião eu aprendi que eu sou um pecador, que eu sou o pó da terra, que eu tenho que me prostrar diante de Deus, que eu tenho que pôr o meu rosto no pó. Exatamente, faz assim. Continua sendo a luz do mundo e se rebaixando diante dos seus familiares e sendo menor da tua casa, sendo covarde como era Gideão antes de ser escolhido por Deus, né? Dizer que Deus até quis incentivar Gideão, falou: vamos, homem valente, eu sou contigo. E aí Gideão falou: ai, meu Senhor, como o Senhor é comigo? Se eu sou menor da minha casa, se eu sou tão fraco, se eu sou tão pobre, minha família é mais pobre de toda Manassés. Quantas barreiras Gideão, ele estava observando, né? Quantas dificuldades. Ali, malhando trigo, com medo. Talvez é o seu caso, né? Você, ao invés de assumir a palavra de Deus na sua vida, para levar a sua família à salvação, porque a nossa família depende de nós. Você é o aio da sua casa, você é o cristão da tua casa, você é a luz da tua casa. Você é a luz da tua família. Veja que a Bíblia mostra aqui claramente que através de você as pessoas vão glorificar o nome de Deus. Deus vai usar você. Ele não vai usar o teu vizinho, o teu irmão, ele não vai usar o cachorrinho, ele não vai usar o periquito da sua casa, ele vai usar você. Você foi escolhido por Deus para ser usado por Ele, para brilhar como a luz desse mundo. Mas você está prostrado, você está submerso, você é aquela pessoa que está tímido dentro da sua casa, malhando trigo, escondido dos midianitas, com medo de tudo, de todos, achando que você é uma fonte de demônios, que você é um perturbado, que você é uma pessoa endemoniada, achando que o mal está aí na tua vida. Se você não sabe
se você está salvo ou não, se você tem Cristo ou não, como é que a sua família vai estar, hein? É a mesma coisa uma pessoa chegar assim num clube e falar assim, escuta, tem uma vaga aí para salva-vidas, eu gostaria de prestar preencher uma ficha, eu quero prestar o curso aí para ser um salva-vidas, eu tenho interesse nessa vaga. Aí o dono do clube fala assim, o diretor chega assim para você e fala, tá bom, faz um teste aí na piscina, vamos ver como é que você nada. Não, senhor, eu não sei nadar não. Aí ele vai falar o quê? Vai te expulsar mesmo na hora do clube. Fala, escuta meu filho, você quer ser salva-vidas? Se você não sabe nadar, tem pessoas assim, né? Querendo ser salva-vidas, salvar a vida dos familiares, salvar a vida das pessoas que estão sofrendo, mas ela mesma não está salva. Ela mesma não assumiu a sua posição ainda, de luz do mundo, de sal da terra. Você ainda está na posição do chuchu, né? Pegando gosto de tudo. Tudo te influencia. Você já chegou a pensar assim, poxa, eu vou na comunidade cristã Amor e Graça, eu vou lá, vou assumir essa palavra, quero viver esse evangelho na minha vida, eu estou cansado de servir homens, de ser coordenado por homens, não vou à comunidade, vou começar a frequentar ali. Aí de repente alguém fica sabendo, já fala as coisas para você, já te influenciam. O crente chuchu já foi influenciado, já foi envenenado. É que nem a mensagem do nosso jornal. Por que não? Você chega lá na comunidade cristã Amor e Graça, você vê um ministério completamente diferente. Não existe um ministério igual à comunidade cristã Amor e Graça. Tanto nas obras, nas cerimônias, nas coisas, você encontra uma coisa completamente diferente. A pessoa, ao invés de chegar e querer saber por que não, por que é diferente, bispo? Por que o senhor, por exemplo, por que o senhor não guarda o sábado? Um adventista chega para um crente e ele enrola o crente rapidinho. Porque o adventista prova ali na Bíblia, pela lei, que a pessoa tem que guardar o sábado. Se ela não guardar o sábado, ela está errando diante de Deus. Aí o crente que conhece pouco da palavra, né? Conhece nada da palavra, não tem argumentos. É que nem o adventista. Um dia um adventista quase me convenceu. Ele falou para mim, escuta, você não guarda o sábado, né? Por que você não guarda? É aquele discurso do crente, né? Ah, porque Jesus é o Senhor do sábado, tá. Tá bom, então por que você faz sacrifício? O sacrifício também é da lei. Aí eu engoli a seco, né? Aí eu pensei e falei, puxa vida, é mesmo, né? Minha igreja ensina que tem que fazer sacrifício, que é uma obra da lei. Sacrifício é obra da lei, voto é uma obra da lei. E, no entanto, diz que não tem que guardar o sábado. Aí você fica, né, com aquele pensamento, poxa vida, estou errando. Por quê? Por que você não tem que praticar? Por que a comunidade cristã Amor e Graça explica isso para você? Ela aborda esses assuntos. Então, às vezes, a pessoa ela faz o quê? Ela deixa o ministério da palavra de lado. Ao invés da pessoa saber, escuta, bispo, por que não tem? Quero aprender, me ensina. Quero viver a verdade, quero viver a palavra. Eu tenho observado aí no seu programa, no programa de outros pastores, que pessoas com poucos meses de igreja estão ali com a vida transformada em paz e alegria. Poxa, eu quero ter essa vida de um filho de Deus. Eu quero ter essa vida de um homem de Deus. Quero ser muito abençoado neste mundo, quero desfrutar dessas coisas. Mas na hora de saber, você não quer. Você prefere ser aí como um escravo, submerso às ordenanças dos homens. Você não desiste dessa posição de chuchu. Você pega o gosto de todas as coisas, pior de tudo, as coisas ruins também. Porque o jiló para mim é horrível, eu detesto o jiló. Você coloca um jiló perto do chuchu, depois você não come mais o chuchu. E às vezes você tem absorvido o gosto do jiló na tua vida. E você está aí amargo, com a vida amarga, com a vida ruim. Ninguém mais consegue chegar perto de você. A luz se apagou, meu irmão. Será que você não percebeu que o sal se tornou insípido? Será que você não percebeu ainda que o sal perdeu o sabor na tua vida? Deus te escolheu sim para você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas você parou no ministério. Você entalou, você empacou no ministério e ninguém mais te tira daí. E o tempo está passando, tua família está se perdendo. E às vezes era uma pessoa que tinha tanta vontade de ir na igreja. Aí você fala, bispo, mas se tinha vontade, por que não foi? Não aceitou Jesus porque não quis, porque eu preguei a palavra. E você acha que desse jeito aí que você prega a palavra,
a pessoa vai receber o evangelho. Tem pessoas que têm um horror à igreja evangélica. Por quê? Porque é aquilo que nós sempre temos abordado aqui, né? Lugares que se desviaram do evangelho. Lugares que você entra, aquela loucura, aquela gritaria, que você não entende nada. E quando o pastor vai pregar é só para pedir dinheiro, só para falar de coisas materiais. Ao invés de chegar e ensinar a palavra de Deus. Tudo bem, a igreja precisa do dinheiro. A igreja necessita de ofertas. A oferta é bíblica. Agora, o culto é todo baseado nisso. Não tem uma palavra de incentivo. Quando vai falar alguma coisa para você, é só falar sobre inimigo, diabo, demônio. E você fica como? Você fica como uma luz que está no chão. Você é a luz, mas você não está no teto. Você não está iluminando os que se encontram na sua casa. Você está por baixo. Você é um sal, mas você já perdeu o sabor há muito tempo. Você é um chuchu que tem absorvido todas as coisas ruins na sua vida. Absorvido as coisas problemáticas, as coisas ruins. Você tem passado isso para as pessoas que estão ao seu redor. Até quando, meu irmão, você vai viver desta maneira? Você vai se manter desta forma? Até quando viver assim? Quando o Senhor Jesus nos trouxe uma vida em abundância. Uma vida para você desfrutar de coisas sobrenaturais. Assuma a sua posição, meu irmão. Deixe de ficar sendo insistente naquilo que não produz frutos, naquilo que não frutifica. Porque insistir naquilo que você já comprovou que não vai dar certo. Não vai dar certo. A bispa que desistir assim dói tanto, né? Dói, mas tem que doer mesmo. Tem que doer, tem coisas que tem que doer. Tem coisas que não tem jeito. Nós temos que passar por isso. Temos que enfrentar isso na nossa vida. E quando você fizer isso, olha, certamente a sua vida vai se transformar. Todas as pessoas que têm obtido essa coragem, sabe? De abandonar. Esses dias mesmo, recebemos um ex-pastor aí de uma igreja. Pastor mesmo, sabe? E ele chegou e falou: bispo, eu não me importo de ter que começar de novo, não. Vou sentar aqui, quero aprender a palavra. Um dia quero ser pastor dessa igreja, ele falou para mim. Mas primeiro eu quero ficar sentadinho aqui, quero aprender a graça, quero nascer de novo. Porque olha, preguei para muitas pessoas, bispo, mas só trouxe infelicidade para a minha vida, para a vida dos outros. Nunca vi uma pessoa feliz. E essa palavra que o Senhor tem pregado tem transformado a minha vida. Está ali congregando conosco na comunidade cristã Amor e Graça. Ex-obreiros, pessoas que tiveram coragem, sabe? Esse por enquanto, porque vão voltar a ser. Vão voltar a ser colaboradores, vão voltar a ser obreiros, porque na graça de Deus você vai ser muito mais usado do que em qualquer outro ministério. Que ali você vai fazer a coisa por amor, para Deus, para servir ao Senhor. Então chegam ali na igreja: bispo, quero aprender de novo. Não quero ser que nem o apóstolo Paulo. Não quero ser que nem Nicodemos. Nicodemos tinha ele tinha assim um carisma pelo Senhor Jesus. Ele gostava de Jesus. Ele se sentia bem ali. Ele chegou para Jesus e reconheceu, falou: Jesus, o Senhor é mestre. Quantas pessoas nos reconhecem, né? Pessoas que mandam e-mail para cá, pastores, líderes de outra igreja: bispo, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Palavra maravilhosa, é isso mesmo. Poxa, estou de acordo com o Senhor. Pessoas que mandam e-mails, ligam para cá, conversam conosco: parabéns pelo seu ministério, essa é a palavra. Mas não querem assumir a graça na sua vida, não querem assumir Deus na sua vida. Preferem ser taxados eternamente como escravos. O povo de Israel estava assim. Eles não queriam aquela vida, mas não queriam deixar de ser escravos também. E às vezes é o seu caso, meu irmão. Você não quer viver esta vida que você está vivendo, mas também não quer deixar de ser escravo. Resultado: como vai ser a sua vida? Que transformação existirá? Que mudança existirá? Assuma essa palavra na sua vida. Tome coragem. Não seja como Nicodemos, não, que reconhecia Jesus, mas não assumiu a graça. Ele aceitou a graça. Ele aceitou que Jesus era o Senhor, que era o Messias, mas não aceitou. Ele não recebeu, ele não quis assumir a palavra na sua vida. Paulo já foi ao contrário. Paulo diz assim: tudo que eu vivi até hoje considero como perda, como lixo, para ganhar Cristo. Será que não é isso que você está precisando na sua vida, meu irmão? Assumir que você é a luz desse mundo, que você é o sal desta terra e passar a reinar a partir de hoje. Pense nisso.
eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E se você quer assumir essa palavra, procure o mais rápido possível uma das comunidades cristãs Amor e Graça. Não importa se você é pastor, se você é bispo, se você é reverendo, seja lá o que for, meu irmão. O que adianta você ter um título, uma posição aqui nessa terra, e você ser uma pessoa que está tão mal diante de Deus? Ser um chuchu que pega gosto de tudo, ser um sal insípido, ser uma luz sem brilho, ser uma luz de vagalume. O que adianta você ser um vagalume nessa terra? Deus quer que você seja a grande luz dele para a salvação daqueles que estão perdidos. De boas palavras transborda o meu coração. Ouça agora a palavra de Deus com o bispo Emerson Viana. Muito bem, amados de Deus, ouvintes do programa Falando de Vida, e como é bom nós estarmos aí compartilhando as boas novas do Senhor, como é bom nós estarmos a cada dia aprendendo mais e mais da palavra. Eu digo, nós estamos.